fazer uma breve nota. Desde ontem, com a abertura desta conferência, repetidas vezes vem sido mencionado a palavra acelerar. Acelerar, acelerar, acelerar. Porque, de facto, também é o sentimento que eu tenho. É que poucos países no mundo têm capacidade de diagnóstico e, eventualmente, de definição de caminhos estratégicos, como Cabo Verde. Em vários encontros internacionais é várias vezes elogiada a nossa capacidade de diagnosticar e identificar o caminho. Mas também nesses mesmos fóruns nós recebemos críticas, e uma das críticas é não conseguimos fazer aquilo que muitas vezes nós acreditamos, e há consenso nacional de que é necessário fazer. Para fazer, demora em fazer. Naturalmente, há coisas que é possível fazer em 1 mês, 2 meses, 6 meses, 10 meses, e há coisas que levam anos. Mas aqueles que levam meses ou poucos anos é necessário fazer. Portanto, é esta mensagem de algum pragmatismo que é necessário nós termos, mas eu consigo identificar, eventualmente, alguns constrangimentos que nos impedem de ser rápidos. Por exemplo, acho que nós não temos um quadro de relacionamento institucional entre as instituições públicas, mas também do público e o privado, que rapidamente possa possibilitar a implementação, a execução, a realização dos projetos, das ideias, dessa definição estratégica que nós muitas vezes conseguimos identificar e há consenso, mas demoramos a fazer. Eu, recentemente, entrei para a administração pública e sinto isso. Eu estava no privado, chego na administração pública e acho que muitos atores da administração pública funcionam na lógica do isolamento que nós temos enquanto país, enquanto característica de país fragmentado que nós somos. Muitas instituições trabalham em ilhas e são muito relutantes em se relacionar com outras instituições, mesmo sabendo que essas instituições possam trazer algo de bom. Portanto, isto é uma mensagem que eu mando. Acho que é necessário trabalharmos mais em equipa para que seja possível realizar e mais rápido. A nível da organização, como dizia atrás, precisamos de repensar a organização da administração pública em relação com o privado, no sentido de, por exemplo, na toda a ideia de construção dos clusters estratégicos, nós precisamos ter uma entidade em cada cluster que operacionalize. Há certas coisas que, obviamente, ainda não estão bem definidas, porque fala-se em construção dos clusters. Muita gente ainda não sabe o que é, mas há alguns setores, o turismo, o setor marítimo, as tecnologias de informação e comunicação, são setores que já têm algum desenvolvimento. Nós precisamos de acelerar a construção desses setores. Relativamente a recursos, fala-se que um dos constrangimentos que nós temos é recursos, mas mesmo a esse nível nós precisamos de melhorar. Por exemplo, precisamos de melhorar o relacionamento, a abordagem que nós temos na captação de poupanças junto dos nossos imigrantes. Não basta os bancos irem de 6 em 6 meses ou uma vez por ano à Europa e aos Estados Unidos apresentar sessões de apresentação de produtos dos bancos para captar a poupança dos imigrantes. Hoje existem vários mecanismos que vários países utilizam e têm uma captação de recursos extremamente elevada que sustentam o financiamento da economia. Nós precisamos de mudar isto. Mas mesmo a nível dos imigrantes, é preciso também pensar que os imigrantes não são só fontes de recursos financeiros, os imigrantes são também fontes de recursos, capacidade e expertise em várias matérias, porque eu vejo que, por exemplo, a construção dos clusters estratégicos só é possível se nós podemos mobilizar os imigrantes com toda a capacidade que eles têm para isso, porque só nós, claramente, não vamos lá. Para também rapidamente discordar com 2 ideias, eu ainda estou para convencer como é que é possível, estamos a falar em exportação de recursos humanos. Nós sabemos que aqueles que nós temos cá não são qualificados, vamos mandá-los para onde? Se nós mesmos, nós acreditamos que estamos a produzir licenciados em Cabo Verde que não têm a qualidade necessária para as empresas e para a administração pública. Mas mandá-los para onde? Que país vai receber pessoas que eventualmente não são bem qualificados?
O empreendedorismo, o ensino de empreendedorismo é algo que é fundamental. Eu vou rapidamente terminar, porque também vou remeter-me à mensagem que a senhora Ministra leu sobre o jovem que mandou a mensagem, mas dizer que os bancos, naturalmente as ideias são importantes, mas os bancos e qualquer investidor não financia ideias, financiam pessoas. As ideias não são financiadas, são as pessoas. Pessoas que são capazes de implementar, fazer e conseguir ter sucesso na ideia que têm. Pode ser uma ideia mais básica possível, a ideia mais complicada de se implementar, mas não são as ideias que são financiadas, são as pessoas, a sua capacidade de fazer e fazer bem. Mas eu tenho que concluir, de facto, com a última nota: ensino de empreendedorismo é fundamental. Nós hoje educamos pessoas para, quando saírem da formação profissional, da formação superior, irem à procura de trabalho. Esse é o chip que nós metemos nas pessoas. Mas nós sabemos que esse chip, essa fórmula, hoje já não dá resultados. Não temos capacidade para absorver tanta mão de obra que sai das universidades e dos centros de emprego e formação profissional. Temos é que, de facto, ter, a nível da educação, introduzir o empreendedorismo, capacitá-los e sensibilizá-los, de facto, para aproveitar as oportunidades de negócio que o país tem. Mas é dar-lhes capacidade para, quando saírem, junto com as instituições competentes, trabalharem na implementação de um projeto. Mas não é fácil, todos nós não somos empreendedores. Muitas vezes critica-se muito, há projetos que não são financiados, mas nós sabemos que trabalhamos com essas pessoas todos os dias, e mesmo o Sr. Carlitos sabe que o nosso setor privado não é muito daquilo que se fala. As pessoas são bem intencionadas, motivadas, mas de lá até terem capacidade para implementar e ter sucesso no seu negócio, há um longo caminho a percorrer. Muito obrigado. Eu agradeço o Franz e permitam-me apenas uma ligação aqui deste debate com os brainstormings que antecederam a conferência. Ele toca numa questão que é: somos finalmente todos partes do problema e teremos de ser todos partes da solução. Não haverá essa ideia de que o público está, digamos, a condicionar e o privado está preparado para avançar. No brainstorming que antecedeu isto, houve privados a fazerem esse testemunho. É preciso liderança no privado também, é preciso preparação, e exemplos que se dava, por exemplo, é o iogurel, que é um iogurte que se come aqui, eu não estou a fazer publicidade, não chega a São Vicente. Houve uma tentativa do Ministério de garantir uma dinâmica associativa para levar e não se conseguiu, porque também não houve associação do lado do privado. Portanto, esta ideia de mais virtuosa de modelos de governação diferentes para que o público e o privado estejam lado a lado, talvez seja interessante. Voltando de novo às Maurícias, a Cabo Verde Investimento das Maurícias tem o privado ao lado do público. Portanto, se estamos a discutir políticas e procedimentos, já não tanto a visão, vamos se calhar fazê-lo lado a lado, e as nossas fragilidades conjuntas virarão força eventualmente. Isso foi uma das abordagens feitas no brainstorming que eu achei que devia daqui partilhar, repito, dito por privados e público nesse brainstorming. Portanto, continuarei. Tenho agora o Rendel do Sal. Aqui diz Rendel do Sal, mas é o Rendel. Ok. Não, falta. Temos ainda uma lista. Eu vou dar mais 10 minutos o Rendel. Bem, nós agradecemos a palavra, escutamos com atenção as apresentações, mas não podemos de forma alguma concordar com o apresentador Dr. Carlitos Fortes, não é? Aliás, esperávamos um outro tipo de apresentação com indicação de caminhos, de ideias, não de constatações e críticas ao programa do Governo. E que nós perguntamos se nas pesquisas do Dr. Carlitos se teria visto bem, portanto, a filosofia no partido de esquerda que o nosso partido é, e da linha da governação também de esquerda, quando ele diz, ele fala na questão da flexibilização laboral, de alterações e flexibilização do Código Laboral, quando ele fala na intenção do Governo em substituir ou não motivar
empresas privadas. Nós sabemos o número de empresas privadas foram criadas nos últimos anos em Cabo Verde, que eu penso e acho que há uma situação conjuntural de crise internacional que, evidentemente, que abarca e apanha Cabo Verde por consequentemente, e esse momento é analisado e colocado o governo em causa, porque o governo não está a deixar que os privados avancem. Eu acho que não corresponde à verdade, e se formos ver bem, a criação, está-se a criar empresas privadas porque, enfim, há motivação. Aliás, o colega que fez a intervenção há um bocado foi muito bem claro, ele conseguiu sistematizar, talvez eu não tenha a capacidade de sistematizar como ele sistematizou a questão, mas eu estou plenamente de acordo com aquilo que expôs a questão, e porque a nossa filosofia do nosso partido vai de encontro à situação real do país. Nós temos um país com grande precariedade económica, nós temos um país frágil economicamente. É lógico que neste momento o governo, o Estado, tem que estar mais forte que os privados. Disse para o colega, a criação de infraestruturas portuárias, rodoviárias, aeroportuárias, é para a utilização de quem? Para os privados. E acha o Dr. Carlitos que os privados não são motivados? Eu acho que o momento conjuntural de crise, às vezes nós fazemos avaliações e às vezes é como a morte. A morte nunca é culpada. Alguém tem que ser culpado. Neste caso, o culpado é o governo que não está a auxiliar e ajudar e motivar os privados. Porque eu sou do Sal. O Sal é uma das ilhas que mais sofreu com a crise, continua a sofrer. Eu sou do Espargo, que é vítima clara da crise, mas nós, mesmo assim, entendemos que a crise, sobretudo na parte imobiliária, mesmo a nível de negócios financeiros, veio travar uma situação que se estava a criar no país com uma grande divisão e criação de um grande fosso entre os que têm, que iriam ter mais, e os que não têm e que não tinham, que iam ficar cá em baixo no fosso. Aí que já dizia a minha mãe dizia, atrás de um mal vem sempre um bem. Eu agradeço ao Rendel. Eu vou passar a palavra a mais 2 a 3 pessoas, porque o Carlito está com necessidade de responder, se vocês, até para poder... Não? Podemos continuar? Eu tenho neste momento mais, portanto, cerca de 14 inscrições. Posso perfeitamente... Podemos... Ah, sim, está bem. Então, volta já. Então a gente continua as perguntas? Eu tenho... temos a seguir portanto, o engenheiro Jorge Lopes. Mas eu ia dizer que eu pretendia, portanto, neste momento as inscrições estão fechadas e tenho mais 14 pessoas inscritas. Eu estou ao vosso serviço, se entenderem continuar e falarmos todos, ou, portanto, pararmos por volta das 6 e temos 6h30, diz o José Brito, porque podemos retomar estes temas amanhã nos workshops. Portanto, eu ia propor, para sermos razoáveis, eu vou dar a palavra até às 6h30, altura em que suspenderíamos para retomar amanhã. Portanto, agradeci os tais 3 minutos, efetivamente, com muita insistência. Engenheiro Jorge Lopes. Obrigado. Eu queria abordar aqui 2 questões. A primeira tem que ver com a centralização administrativa, aqui referida pelo Carlitos, e a segunda com o ambiente de negócios. Eu acho que, infelizmente não está o meu amigo Carlitos, mas houve alguma confusão entre centralização administrativa e centralização de informação. Nós estamos nessa sala, vi muita gente com acesso a Facebook, né? Por sinal haver informação produzida também nesta sala, mas guardada algures no mundo que a gente não sabe onde. A Facebook tem 3 pontos a nível do globo com informação centralizada. Entretanto, vejam Facebook o que é. Temos esse exemplo claro. A informação produzida aqui, acesso direto, mas está guardada algures que a gente nem sabe onde. Centralização administrativa, se calhar, tem mais a ver com o centro de decisão, centro de poder, né? O centro de decisão mais ou menos localizado para o centro ou para a periferia. Essa é uma outra questão.
Mas, de qualquer forma, a informação, independentemente do centro onde a decisão tem que ser tomada, a informação estará sempre ao alcance do decisor. Portanto, aqui houve, digamos, alguma confusão da parte do meu amigo Carlitos relativamente à questão da centralização administrativa, sobretudo quando associa a questão da centralização da informação. São questões completamente diferentes. A segunda questão tem a ver com o ambiente de negócios. Cabo Verde vem melhorando no ranking do Doing Business, né? Sensivelmente. Eu, pessoalmente, não deu ainda para dar um salto de satisfação, um grito de satisfação. Acho que pode-se fazer muito mais, É um salto de tigre. Exatamente, o salto de tigre. A administração tem sido modernizada, mas eu tenho que concordar com o Carlitos que nós temos ainda uma administração pesada, algo desconfiada, os procedimentos em muitos casos são desadequados, em alguns casos caducos, uma cultura, em alguns casos, de criar barreiras e não de facilitar. Portanto, é se calhar o setor mais carente, né, daquilo a que referiu o Presidente, numa ruptura. Uma ruptura, se calhar, um pouco até sangrenta, não no sentido vermelho da palavra, mas uma ruptura que possa até criar alguma dor, mas tem que se fazer alguma ruptura. Isso para dizer que também temos que ver com mais profundidade a questão das dificuldades do take-off das empresas. Será que toda a burocracia da administração, todas as dificuldades da administração, é que são os constrangimentos últimos das dificuldades de take-off das empresas? Qual é a avaliação que nós fazemos da cultura de empreendedorismo? Eu tive este ano uma experiência interessante, na minha atividade profissional, foi a de Silicon Valley. E falava-se de empresas, empreendedorismo, capital de risco, empresas, um fervilhar de empresas e de crescimento e de dinheiro, empresas que nascem, empresas que morrem, que entram na falência, uma dinâmica incrível. Houve várias intervenções, depois, no fim, preocupado, perguntei, mas porquê nunca ninguém referiu ao Estado? Portanto, um fervilhar de empresas no Estado que diziam que estava até à beira da falência. Acho que nós temos aqui uma relação de atrelagem muito forte. Podia repetir, não foi aqui entendida a questão essa questão do exemplo de Silicon Valley? Sim, dizia que em Silicon Valley, portanto, presenciei um fervilhar de empresas a nascerem, empresas a morrerem, empresas a entrarem na falência, né? E em todas as apresentações não ouvi em nenhum momento a palavra Estado. Isso tudo a decorrer num Estado que era, na altura, dizia-se, né, quase que em falência. Mas isso para dizer que nós temos também uma cultura de uma atrelagem muito forte entre o setor público, o privado e o setor público. O setor público tem a responsabilidade de criar as condições para as empresas nascerem, criar todas as condições para elas sobreviverem, tem que se constituir como mercado para a própria empresa, porque a empresa nem sempre tem habilidade suficiente para procurar sobrevivência, para ter mercado. Portanto, nós, de facto, já se colocou aqui a questão que é a seguinte, e da parte das empresas, como é que andam as coisas? Isso sem querer, de facto, sem querer discordar com, enfim, as afirmações que fez relativamente digamos, às dificuldades, às barreiras que ainda existem no processo de desenvolvimento de empresas. Obrigado. Eu passava a palavra para a Cristina Duarte. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Tenho 3 minutos, como disse a Sra. Presidente. Vou tentar ser breve. Facilitadora. Penso que todos concordam com a seguinte afirmação. Fizemos bem. Isto, eu penso que já é uma conclusão óbvia. Esta maioria, o PICV, tem feito bem. Fizemos bem. Mas se continuarmos a fazer o mesmo, seguramente faremos mal. E eu penso que é exatamente este o nosso desafio. Em 2001, o desafio era diferente. Ou seja, o desafio em 2001 era fazer diferente e melhor do que o MPD.
Portanto, nós tínhamos um referencial claro, externo a nós. E nós queríamos distanciar-nos dele para fazer diferente e melhor. Hoje é diferente. Hoje temos que fazer diferente e melhor, mas melhor do que nós já fizemos. O nosso referencial está dentro de nós. Aí é bem mais complicado. E só uma análise introspectiva, feita com muita coragem, vai nos impedir de fazer mal. Vai nos impedir de fazer mal. Eu às vezes sinto que, por termos entrado neste terceiro mandato, eu acho que entramos de forma gloriosa, apesar de depois de termos tropeçado, fico a sensação que estamos convencidos que o sucesso faz parte do nosso ADN. Não faz. O sucesso não faz parte do nosso ADN. O sucesso foi pensado, estruturado e conseguido. Portanto, temos de tomar atenção para que a gente não trabalhe com esta premissa que o sucesso faz parte do nosso ADN. Nós fomos capazes, como eu disse, de mobilizar recursos financeiros externos. Aqui peço desculpas ao meu amigo Carlitos, eu sou financeira e tenho que ir para a área financeira. Portanto, fomos capazes de mobilizar recursos financeiros externos. Permitam-me sublinhar esta palavra, externos. E o que é que fizemos com esse dinheiro? Eu vou fazer um discurso muito simples. Fizemos infraestruturação física, institucional, humana. Mas é preciso que a gente tenha consciência que usamos a riqueza produzida pelos outros. 70% do programa de investimentos públicos é com dinheiro mobilizado lá fora. Não foi riqueza que esta sociedade criou. Aí a boa governação foi fundamental. Foi graças à boa governação que transformámos a credibilidade numa mercadoria de exportação, devidamente carimbada pelo FMI, Banco Mundial e, digamos, União Europeia. Ou seja, usamos a riqueza que os outros produziram. De repente, chega a comunidade internacional e diz-nos, oferece-nos uma prenda, a graduação. Mas o que é a graduação? Para além de ser um momento que fizemos basofaria, e de vez em quando a gente faz basofaria, que fomos graduados, país de rendimento médio, o que é a graduação? A graduação é um prazo. A comunidade internacional deu-nos um prazo. Experimente bem o conceito de graduação é isto. Ou seja, a comunidade internacional disse-nos, até agora, nós financiamos o vosso crescimento. Com a graduação, passam a ter um prazo. Até agora é como se nós caminhássemos com as duas pernas, uma nossa e a outra não era nossa. A comunidade internacional agora diz-nos, daqui a 5 ou 8 anos, preparem-se, porque vão ter que caminhar com as vossas duas pernas. Porque a outra vai desaparecendo paulatinamente. Só que este paulatinamente foi acelerado pela crise financeira internacional. E o dinheiro que está lá fora, nas organizações multilaterais, e o FMI diz isto com uma diplomacia extremamente engraçada, o dinheiro, a liquidez mundial, está toda ela marcada, reservada para salvar a Europa. Ou seja, nós não temos hipóteses, nós temos é que nos comportar bem, porque se nos comportarmos mal, essa liquidez já está reservada e marcada, portanto, para salvar a Europa. O que significa que a boa governação, que até agora funcionou para trazer dinheiro cá para Cabo Verde, vai cada vez desempenhar menos este papel, porque de facto deram-nos, digamos, este prazo. Então nós somos confrontados com uma realidade muito simples. Temos que criar riqueza. Nossa! Não é mobilizar a riqueza que os outros criaram. Portanto, temos que criar a nossa riqueza, ou seja, temos que gerar poupança nacional para continuar a combater a pobreza. Mas não com a riqueza externa. A pobreza diminuiu de 37 a 27. Agora tem que diminuir de 27 para 17, mas com o nosso suor,
com a riqueza, com a competitividade, com a produtividade que formos capazes, portanto, de construir. E aqui coloca-se a agenda de transformação. A agenda de transformação é extremamente ambiciosa. O que é que significa uma agenda de transformação extremamente ambiciosa? É que a gente olha para a direita e para a esquerda e não temos todas as condições reunidas para implementar a agenda de transformação. Não temos. Faltam-nos aí alguns ingredientes, portanto, importantes. É aí que entra a questão da mudança de chip. Eu lembro que em São Vicente, há 3 anos, eu disse isso num encontro de governo com a sociedade de Mindelo e a sala riu. Mas eu, permita-me reafirmar, e outros já utilizaram esta expressão. Todos nós temos que mudar o chip. Quando nós, permitam-me começar pelo governo. Temos que mudar de chip. Governo, setor privado, sociedade civil, juventude e, particularmente, e também, não que lhe iria no setor privado, o setor bancário. Governo. Estamos no 3º mandato. Um facto histórico. Não histórico só para o PICV, histórico do ponto de vista da dinâmica da sociedade. Pela primeira vez, vamos combinar 3º mandato de uma força política, portanto, com 10 anos de governação do sucesso, com quase 4 anos sem eleições. A sociedade civil interpela-nos. Ou seja, temos que exercer uma governação com firmeza, com coragem, em diálogo e sempre, portanto, com muita ambição. É a questão dos portos. Deixe-me dar-vos o exemplo dos portos. No que diz respeito aos portos, fizemos o mais fácil. Foi construir, modernizar, expandir. O mais fácil fizemos. O mais difícil é que vem. É rentabilizar este investimento. Ou seja, isto vai exigir do governo reconfigurar os modelos de gestão em termos de administração portuária do país. Portanto, não vamos conseguir rentabilizar. Setor privado. Aconteceu uma coisa estranha. Eu fui este fim de semana a Santo Antão, entrei pela Ribeira da Torre e cheguei numa estrada alcatroada, 3ª geração, obrigada, Leta. Olhei para o céu, luz. Olhei para o céu, telefone, internet e celular. Tudo verde. E água a cair. Falei com o senhor, eu disse, você tem aqui excelentes condições. Ele falou, sim, o governo já faz isso. Mas agora tem que ajudar para transformar minha casa num residencial de agroturismo. Eu falei, gente, já não pôr estrada, já não pôr telefone, já não pôr internet, já não mobiliza água. Ainda agora tem que ir bem, esconde, cama, com cabeceira, com porta, com janela, que não tem que ir pôr para transformar residencial num agroturismo. Eu falei, aí eu tenho este feito de ser muito aberta e frontal. Eu disse, você vai me desculpar, mas o meu trabalho de casa eu já fiz. Agora faça o seu. E disse-lhe mais, faça bem, para fazer uma empresa rentável, para eu vir cobrar os impostos. Aqui cada um tem que desempenhar o seu papel. Cada um tem que desempenhar o seu papel. Né? Portanto, a responsabilidade dele agora é rentabilizar aquilo tudo num investimento privado para poder, portanto, contribuir para a comunidade. Cristina, setor bancário, estou quase a terminar. Os 3 minutos estão já setor bancário. Fala-se com o setor bancário, o que é que o setor bancário diz? Eu não posso financiar mais o setor privado. Veja, senhora ministra, créditos mal parados aumentaram nos últimos 3 anos. Os projetos que me submetem não são de qualidade. Então a gente fica aqui na sensação que governo, setor privado, setor privado bancário, andamos aqui num jogo de gato e rato. Vem aqui o setor privado e diz que o Estado é intervencionista, logo, através do governo, que é a única hipótese do Estado ser intervencionista, portanto, que não apoia suficientemente o privado. Temos o bancário que diz que o privado não apresenta propostas de qualidade e temos o governo que reconhece que muitas vezes não tem um privado para agarrar as oportunidades que emergiram dos investimentos públicos. Isto parece conversa de comadre, não é? A gente fica empurrando, portanto, a batata
portanto, a batata quente. Eu só queria dizer o seguinte, aqui, e termino com isto, senhora facilitadora, que eu não podia perder esta oportunidade. Nos próximos, nós temos vários riscos, também se não tivéssemos isto seria tudo muito monótono, mas há um risco que é, eu diria, preocupante, o poder local. Discutir produtividade, discutir competitividade, falar da agenda de transformação, sem colocarmos com frontalidade e coragem a questão do poder local em Cabo Verde, estamos a tapar o sol com a peneira. Nós fizemos uma simulação que me assustou. Se todo o endividamento do poder local tivesse que ir parar ao Tesouro, nós seríamos, no dia seguinte, piores que a Grécia. É preciso que nós tenhamos consciência disto. E eu acho que a sociedade civil, e muito bem, interpela o governo para dizer, muito bem, vocês endividaram-se. A vossa dívida chegou, vai chegar a propósito, vão saber isso no Parlamento, preparem-se, a 82% em 2002. Vamos terminar com uma dívida pública total de 82%. Eu, nestes 6 anos, como Ministra das Finanças, fui interpelada pela sociedade civil em termos de endividamento. Mas eu presto contas, o governo presta contas. Vocês veem o endividamento, o que é que o endividamento fez? Estradas, pontes, tudo. Minha gente, por favor, interpelem o poder local. Da mesma forma que interpelam o poder central. Perguntem o que é que o poder local fez com estes níveis elevados de endividamento. Tem que ser interpelado. E o poder local tem que explicar. Portanto, o que eu queria dizer é que um dos maiores riscos nos próximos 4 anos, do ponto de vista financeiro, é sem dúvida o poder local, o elevado nível de endividamento do poder local. Muito obrigada. Eu agradeço a Cristina Duarte e passo a palavra a Eugénia Barbosa. Jana. Porquê? Não, mas tem parte privada. Sim. Ok. Bem, boa tarde a todos. Obrigada, PCV, por me dar esta oportunidade de me reenergizar, de matar a fome e a sede que eu tinha de debates. E por isso agradeço sinceramente. Agradeço a eloquência das mensagens desta manhã. O mote já foi lançado, minha gente. Podemos lançar mão do que nos disseram esta manhã. Esta tarde, como sempre, parabenizo os oradores, mas eu gostaria também de falar um bocadinho do setor privado em Cabo Verde. Eu acho que todo o mundo, o setor privado se queixa, o Estado é intervencionista, controla, pagam muitos impostos. Na ótica do consumidor, da população, eu gostaria de dizer onde está a qualidade da iniciativa privada neste país. Mesmo nos setores onde concorre com o Estado, onde pagamos caro, por exemplo, o setor da saúde, não tem muita qualidade, desculpem a expressão, pago caro, mas não tem qualidade. Quem que deve controlar, não é verdade, a qualidade do serviço que é vendido à população? Eu não sei, desculpe o Dr. Carlitos, qual é o nível e a pureza do combustível que eu estou a pôr na minha viatura, que foi fabricada na Europa para determinado tipo de pureza de combustível. Não sei qual é a pureza de combustível que eu estou a consumir, mas não sei o que é que eu estou a consumir. Nós precisamos, para dar o salto, como sempre o Presidente do Partido disse ontem, qualidade, excelência, competitividade, minha gente, tem que ser. Temos que ter qualidade para pautar-nos pela qualidade e pela excelência. Infelizmente, nos setores onde eu compro serviços ao setor privado, eu lamento informar
que existe muito pouca qualidade e a população fica refém de todo o tipo de ação, de vender aquilo que querem a preços e a custos elevadíssimos. O setor privado em Cabo Verde tem-se pautado muito pelo lucro fácil. Compramos produtos aqui a preços mais elevados que na Europa, por produtos de qualidade. Portanto, eu apelo também aos empreendedores, aos empresários, à iniciativa privada. O Estado precisa exigir qualidade. Não podemos aceitar qualquer projeto aqui. Toda a gente vem aqui, são investidores. Eu digo, meu Deus, por que eu tenho que estar a aceitar essa qualidade para o meu país? Obrigada. Obrigada, Diana. Eu passaria a palavra ao Núñez Silva. E lembro que nós temos o compromisso de encerrar às 6h30, pelo que agradeço. Muito obrigado. A mim sabe ali pensa e fala um bocadinho com o Jorge, quando onde aquela apresentação de estratégia de transformação de Cabo Verde fica com sensação daquilo que foi apresentado ali, de algumas questões levantadas, essencialmente para Dr. Carlitos Fortes, de que a estratégia de transformação de Cabo Verde, a agenda de transformação de Cabo Verde tem só um ator, que é o governo. Não está a chamar assim, está a chamar governo, tem que fazer ser parte, mas nunca pode esquecer outros atores importantes também, que devem incorporar na sua filosofia a estratégia de transformação e ser parte ativa de seu desenvolvimento e sua implementação. E só para nós, a que tem algum dissintonia e desalinhamento estratégico entre setor público, setor privado e mesmo dentro do próprio setor público, não te analisa, por exemplo, o que é que José Brito falou lá, mas daqueles fatores, só para exemplo de daqueles fatores críticos de sucesso, onde que está assente toda a estratégia de transformação e desenvolvimento do capital humano. Daqueles fatores críticos de sucesso. E não sabe, mas fatores críticos de sucesso é tudo aquilo que tem que ser observado para não poder atingir nosso objetivo. Que ali que é fatores críticos de sucesso. Se daqueles fatores críticos de sucesso é desenvolvimento humano, não tem assistido, o que é que câmaras municipais têm feito ultimamente com vários anúncios de priorização? Quer dizer, mas vamos abandonar o apoio ou o incentivo ao investimento no capital humano. Há uma clara dissintonia com aquilo que é a estratégia de transformação do país, que elege daqueles fatores críticos de sucesso, capital humano. E Linda faz um parênteses para dar parabéns a câmaras municipais de São Filipe, Mosteiros e Santa Catarina, que ainda ontem assinam um protocolo com a Universidade de Santiago para reforçar o desenvolvimento do capital humano na região, contrariamente àquilo que não tem assistido. Isso para falar autarquias que pode estar desassociado daquilo que é a agenda de transformação. Ele é parte integrante desse desenvolvimento. Setor privado. Setor privado fala-se muito realmente na inovação, mas não te pergunta o que é que o setor privado está fazendo para a inovação na Cabo Verde? Qual é o investimento que o setor privado faz em termos de investigação e desenvolvimento? Nós não podemos ter inovação se nunca investir na investigação, desenvolvimento na coisa. Qual é o papel? Não está a chamar setor privado e setor público, no seu todo, não tem um grande problema ali, que é problema de atitude. Um problema de atitude. E não está a chamar, não tem uma série de oportunidades que o setor privado se passa ao lado e que se aproveita. Tem uma série de oportunidades criadas, obviamente, para investimentos, para a agenda de transformação e que se ser aproveitado. E ali está a chamar de ter uma melhor sintonia entre o público e o privado, para que o privado pode aproveitar as oportunidades. Falado ali, por último, para coisa de questões de tecnologia de informação. E onde que está permitindo discorda, mas realmente toda a literatura técnica está no sentido contrário àquilo que foi dito ali, de que está permitindo uma centralização.
Muito pelo contrário, toda a literatura também diz que as tecnologias de informação, enquanto suporte de todo o processo de negócio ou de empresas, ele facilita a descentralização. Então, está é muito coerente. E só uma ideia, qual é que, por exemplo, o investimento que o governo já faz na NOSE, qual é que é proveito e oportunidades que o setor privado tem tirado desse investimento? Só para darmos a título, nunca nem imagina na conhecimento que já foi criado desde 2001 até agora na NOSE em termos de desmaterialização, governação eletrónica, desteritorialização e uma série de questões. Então, não está mais bem preparado hoje em dia para exportar esse conhecimento ali para outros países. Eu estive na Guiné-Bissau, por exemplo, na questão da Casa do Cidadão, onde ela vários consultores apoiam o governo na reforma de Estado e na área de governação eletrónica, que melhor pessoas que se capacitaram para ajudar-se é Cabo Verde, para modo não ser mais perto daquela realidade e não tem investigação prática. Daí que está chama setor privado deve estar mais alinhado com aquilo que vai sendo feito no setor público para ter vantagens dele e exporta esse potencial. Para terminar mesmo, nós, um papel de mim está chama governo deve ter estratégia para que deixe que o conhecimento dentro de nós seja apenas para servir a administração pública. Nós devia ser aproveitado para a Universidade de Cabo Verde para ser um apêndice ou unidade de investigação prática em matéria de tecnologias de informação. Nunca tem que criar outras unidades. O NOSE deve ser, para além das funções que tem, deve também servir como um apêndice, uma unidade de investigação aplicada. Não investigação teórica, investigação aplicada. Já está muito claro. obrigado. Obrigada. David Almada, não sei se está na sala. Saiu? Tenho a seguir César Freitas. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite que fizeram para estar aqui presente. Felicito as apresentações de manhã e as de manhã não, sim, de manhã e de hoje. Partilho de muitas visões que foram apresentadas e acho muito salutar que este espaço de debate e de partilha se faça tendente a uma procura de uma visão comum. Creio que essa procura dessa visão comum é muito salutar, porque ajuda-nos a concertar posições e a focalizar no relevante. E com a minha intervenção eu queria aqui falar, portanto, fazer um discurso diferente e falar de qualidade de vida, portanto, qual é o país que nós queremos? Qual é o espaço físico que nós queremos habitar? E queria falar também, pode parecer um pouco neste início, um pouco romântico, mas falar um pouco de amor. Um pouco de amor à terra, amor ao próximo, amor próprio. Nós ouvimos também intervenções de diferentes domínios, diferentes áreas de conhecimento, e ia focalizar a minha intervenção e também, eventualmente, apresentar um contributo para o tema da conferência, mas também para o processo de transformação do país. A todos os níveis, nós ouvimos o discurso da transformação do país, nós estamos perfeitamente alinhados. Muitas vezes pergunto como é que nós queremos atingir essa agenda de transformação e levar-nos à qualidade de vida que nós queremos, porque o que nós queremos, efetivamente, é ser felizes. Nós queremos é qualidade de vida. Nós temos enormes dificuldades nas nossas cidades, no espaço onde nós habitamos. Nós temos um crescimento muito espontâneo que não leva a qualidade de vida às pessoas. As pessoas vivem em locais de risco. Nós tivemos agora também, infelizmente, exemplos disso na Boa Vista. Nós temos estado a fazer um consumo do território
que é desproporcional aos recursos que nós temos para transformar esses territórios em espaços onde as pessoas possam viver com qualidade. Nós temos um déficit de infraestruturas no país enorme, exatamente porque nós temos estado a consumir demais no nosso território e nós não temos condições para construir essas infraestruturas. Neste momento nós temos um encargo significativo de infraestruturas por realizar esse encargo é não só no custo das infraestruturas, mas também no aumento do custo de transporte, do custo de energia, do custo de manutenção, do custo de todos os serviços públicos que têm que ser levados para as pessoas poderem viver com qualidade de vida. Esse processo de desenvolvimento urbano a ser continuado irá implicar um aumento também da necessidade de automóvel e de necessidade de consumo também de combustível, o que faz com que continuadamente nós incorramos no aumento de custo dessa mesma qualidade de vida e que ainda nós não alcançamos. O que ia propor, e porque também nós estamos aqui perante muitos responsáveis do país, quer do poder central, quer do poder local e quer do poder do setor privado, o que nós aconselhamos é que nós repensemos o modelo de desenvolvimento urbano que nós estamos a produzir efetivamente no país. Esse modelo de desenvolvimento urbano não nos leva à felicidade que nós queremos. Porque nós não temos condições financeiras, nem consegue gerar dinâmica económica, se nós continuarmos a construir dispersamente no território. Os territórios não conseguem consolidar-se, as pessoas ficam mais distantes dos serviços públicos, e os locais não ganham competitividade. Não ganhando competitividade também, não ganham valor. E nós podíamos, portanto, repensar o modelo de desenvolvimento urbano que nós estamos a produzir no território, porque o modelo de desenvolvimento urbano e o desenvolvimento económico andam juntos. Portanto, isto são também recomendações da própria da UN Habitat, que recomenda, por exemplo, uma maior concentração de pessoas na ordem dos 10 mil habitantes por quilómetro quadrado. Nós, por exemplo, na praia, neste momento, nós temos cerca de 2,8 mil habitantes por quilómetro quadrado. Em São Vicente temos pouco mais de 2 mil habitantes por quilómetro quadrado e, dessa forma, nós não vamos conseguir rentabilizar as infraestruturas e os serviços públicos que nós queremos. Portanto, isto é um pequeno contributo que queria dar neste processo da transformação do país. Muito obrigado. Eu agradeço ao arquiteto César Freitas, ele, no fundo, está-nos a dizer que queremos emprego, mas queremos emprego em ambientes equilibrados, harmoniosos e sermos também felizes com o emprego. Portanto, também é uma contribuição importante. Queria passar a palavra a seguir a Zenaida Chantre. Não está? Bom, então, eu passo a palavra a Leonildo Lima. Aqui está a Zenaida Chantre. A Zenaida Leite, então, tá, se está escrito. Muito obrigada. E sem delongas, é para dizer o seguinte. É verdade que nós já atingimos um nível invejável de boa governação política, mas, infelizmente, a percepção que há é que não acontece o mesmo a nível da boa governação empresarial. Constata-se ainda déficits na governação das empresas, sejam elas públicas ou privadas.
E isso, portanto, reflete essencialmente nos serviços que são prestados por essas entidades, empresas. Portanto, é preciso que haja um esforço no sentido de adotarmos os princípios da boa governação, da corporate governance, princípios promovidos pela OCDE, organização de que Cabo Verde faz parte, portanto, para que a governação empresarial possa acompanhar a boa governação política e assim podermos crescer com sustentabilidade. Aliás, só assim será possível crescermos com sustentabilidade. Sei que o Ministério das Finanças, portanto, com certeza iniciativa da Sra. Ministra das Finanças, está a promover fóruns já sobre esta matéria da Corporate Governance. Congratulo-me com esta iniciativa e eu sei que há já essa preocupação em tentar introduzir, digamos, os princípios da boa governação nas empresas nacionais. É evidente que está a ser fomentado pelo Estado, pelo Governo, e isso, com certeza, acredito eu, vai influenciar também a boa governação das empresas privadas e assim podermos tirar os benefícios da globalização. Obrigada. Agradeço a Zenaida. Passo a palavra ao Leonildo Lima. Obrigado. Também ser um pouquinho breve, para modo de não tem pouco coisa a falar. É coisa que eu falado ainda. Nunca papi muito de aquilo que nós não podemos pôr mão nele. Como na estratégia, não papel de dificuldade que a economia pode ter nesse desenvolvimento, como tem um travão, sobretudo travão a nível internacional. Também crise e incerteza a nível global, mundial. Mas tem coisa que não pode trocar ali, que não pode pegar. Seriamente. Então, lembra-me, desde quando bem, logo depois da independência, coisa que assustam é a administração na Cabo Verde. Um vinha de um outro país, desenvolvido, e chega num país onde o papel é muito mais importante que o homem. E nesse momento também. Mas naquele tempo, que os administradores era pessoa que tinha pouca qualificação, mas que tinha hábito de administração. Mas que passava anos a fazer exatamente aquilo que está pedido para fazer. Então está fazendo ele bem. Mas em termos de pensa em meta-administração, quer dizer, pensa sempre a administração modo que pode ser cada vez melhor, que tinha esse pensamento ali. Depois de anos, então não continua, como era necessário, nunca tinha pessoa qualificada, então não tinha que tomar aquela pessoa lá. Mas no momento, depois de 10 anos, tinha possibilidade, mas aquelas pessoas deviam ir para casa. E não tinha uma grande oportunidade de forma jovem, mas com mais conhecimento e com mais sentido de Estado. Naquele momento também, falando de o governo estava muito preocupado com esse tipo de administração, até porque tinha uma secretaria de Estado de administração que fazia boas coisas. Agora, essa formação que eles dão, e está continua agora a fazer, e que essa formação é pontual, é sempre pontual, que tem seguimento. E nunca teve.
quer dizer, formado funcionário capaz, mas não vou pôr num sistema antigo, de tal forma que ele foi absorvido para aquele sistema. E se alguém que quer desenvolver um trabalho honesto num sistema já viciado, então que o sistema está leva a ele mesmo ser viciado. Não te pega, por exemplo, então tem uma coisa que é extremamente importante, é mentalidade. Nunca sei das mentalidades não creio, por exemplo, não está papel de empreendedores, de produtividade, mas, entretanto, tem que ter o travão na administração pública. E por que tem esse tipo de travão? Como de diretor-geral, por exemplo, é nomeado para ministro e é que está chamado muito atenção sobre atendimento público, por exemplo, de tal forma que, mesmo no tem bancos também, que está ali, por exemplo, favorece clientes que está achando que é um dever para ele. Quer dizer, nós que temos dever perante o banco enquanto cliente, é sempre cliente. Um servidor de Estado, por exemplo, é taxa ou de empresa, uma cliente que deve favor. E está continua assim. Ainda bem, mas não tem nós, não tem Casa de Cidadão, que muda. Mas no mês para modo de informática é muito bom, mas tem que ter uma cabeça bem feita para dirigir tudo aquilo lá. E essa cabeça exige, só tem, primeiro, formação, como por exemplo, não pode pegar na saúde com consta melhor, não tem cerca de 50% de pessoas que têm competência, que se apoia lá, por favor, mas é que só na saúde. Não pode hoje, por exemplo, nas finanças, não pode ir hoje no outro ministério, por aquela coisa lá que está bem. Através de concurso, e mesmo concurso, que também resolve tudo de um dia para o outro. Então, tem que atacar aquilo lá, seriamente, quando pode ir para adiante. E competência, então pode ter de competência. Então, pedi Leonildo Pabata termina, por favor. Breve, não vamos ser breve. Competência. 3 minutos. É chamado a atenção sobre o facto de alguém bem, universidade gosta e vira competente. É que assim, tem que construir isso por onde está, e tem que saber gerir essa competência, através desse conhecimento, e tem que formar ele pessoalmente, como aquilo, conhecimento que tem hoje, que é conhecimento que é adequado no dia seguinte, de tal maneira que não tem que ser um bocadinho mais pragmático. Bom, queria falar outra coisa sobre meta-administração, mas também ser um bocadinho difícil, bom, o tempo de esgota. Sim. Muito agradeço a colaboração, mas não te lembro. Aliás, nesse momento, tinha um compromisso, 6h30, sabem, passa a palavra ao Presidente do Partido, tinha mais 6 pessoas inscritas, mas te pedi compreensão, porque até amanhã um tema na workshop sobre justamente estratégias e reformas essenciais para a mulher, que não podia, retomava. Portanto, não te passa a palavra ao Presidente do Partido, porque senão também não te cansa excessivamente. Sim? Inscritas em TN, João Freitas, Rui Araújo, Moreno, Domingos Baessa, Carlos Carvalho e Xisto. Não, de ficha de inscrição, se te pede para pessoas participam amanhã naquele workshop, não pode até manda para facilitador aquele grupo ali, porque efetivamente não tinha bocado comprometido 6h30 para não fichava. Isso, regras do jogo estava estabelecido. O Presidente do Partido tem a palavra. Bom, tem uma questão ali que está no DB, aprofunda debate entre nós ali e na workshop, que tem a ver com essa questão. Desde 2001, tem um segmento que está falando esse governo e
sacrifica economia no altar de finanças públicas. Basicamente é isso. E no Congresso de 2013 de PAICV, no retoma essa discussão que é colocada ali hoje. Não tinha que jogar para a economia, para modo não se sacrificava a economia no altar de finanças públicas. E hoje já não retomamos. Como um elemento que se bloqueia a aceleração de crescimento de nossa economia. Nós nunca temos um Ministério de Economia. Não tem Finanças e Planeamento, não tem Ministério de Turismo, Indústria e Energia, Economia Real, não tem Infraestruturas, Transportes, Telecomunicações, Economia Marítima, Economia Real, Pescas, portanto, Ministério de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Turismo, está cresce ou não? 20 a 25% ao ano. Pescas, se está cresce ou não? Agricultura, se está cresce ou não? País já eletrificado a 95%, 90% de ligação domiciliar, 25 a 30% de penetração de energias renováveis, tecnologias de informação, não se está cresce ou não? Mas é uma economia que está sacrificada no altar de finanças públicas. Primeira questão, para não aprofundar a reflexão sobre essa matéria. Meio que economista, não está até mas está do certo, mas não tem que agora rever a situação. Segunda questão. Qualquer separação, a não ser do ponto de vista metodológico, entre macro e microeconomia. Para mim, hora que toma medidas para boa gestão macroeconômica de país, que leva a que o Estado que concorre com o setor privado para recursos de mercado, fazendo boas despesas públicas e controlado déficit público interno, via endividamento interno, mas até contribuir para a redução da taxa de juros, que favorece crescimento e desenvolvimento de empresas. Quando não reduz a taxa de juros de 14% por causa de boa gestão financeira de país, para metade, empresas começam a ter acesso a 6, 7% de recursos de mercado, e sacrifica a economia no altar de finanças públicas ou cria condições através de finanças públicas para a empresa crescer e tenha acesso a um dinheiro mais barato. É preciso que economistas expliquem isso para poder desempenhar melhor o papel como chefe de governo. Portanto, hora que não faz uma gestão sã e prudente de finanças públicas, não ganha credibilidade, confiança, e não mobiliza aqueles recursos que não mobiliza para a infraestruturação do país, sem o qual que tinha competitividade econômica, não sacrifica a economia no altar de finanças públicas. Mas se não tem uma estratégia de crescimento e desenvolvimento de país, que é inconsistente na estratégia, para falar que é consistente, mas nunca tem política econômica consistente. Portanto, Ntacha, que é preciso não pensar nessa questão ali. Fiscalidade desajustada. E o que é? Que é fiscalidade desajustada? Graças à política macroeconômica, não reduz imposto sobre rendimentos de 35% para 20% para pequenos negócios e depois de 20% para 15%. Negócio. De 35% para 15%. Não se sacrifica que as empresas no altar de finanças públicas através de uma fiscalidade desajustada, mas não reduz impostos em geral de 35% para 30% num primeiro momento e depois de 30% para 25% no segundo momento. Não introduz IVA, maior reforma fiscal que não faz, e depois não reforma imposto de selo.
Agora falta simplificar um conjunto de coisas. O que é que falta no fazer para não acelerar o crescimento da economia e para ter mais emprego. E é claro que em taxa agora, mas tem o seguinte, não tem um setor privado débil na Cabo Verde. Nós hoje as reformas que foi feito no setor de transportes marítimos, completamente privatizado. Linhas subsidiadas para garantir serviço público de transportes marítimos. Qual que é a capacidade de setor privado de preço a serviço nesse domínio? Não de Cabo Verde fast ferry. Se Estado capomó, nunca tem transporte para nesse momento ali. Se a NPS nunca tomasse decisão de NPS investe na Cabo Verde fast ferry, que tinha Cabo Verde fast ferry. E nesse momento ali, ineficiência que não tem no setor de transporte, se Estado que intervém, e nesse momento ali, dá-me no mesmo Estado para catalisar o desenvolvimento do setor de transportes marítimos e interilhas, porque senão nunca dava lugar nenhum. No mesmo Estado, nesse momento lá, para não ter uma companhia, em parceria com o setor privado, gestão de base privada, para não desenvolver o setor de transportes marítimos e para não poder resolver o problema, aquele grande constrangimento que não tem no setor de transportes marítimos. Oportunidades no setor da agricultura. Nós nunca podemos falar ali, obriga empresas a comprar tomate na Cabo Verde, que cada chigal para fazer esse trabalho nem na tempo, nem na qualidade suficiente. Em vez de não obrigar empresas, você não tem que criar empresas no setor agrícola com qualidade, capaz de pôr produto com qualidade para competir junto de que os hotéis. Mas tem oportunidade de investimento nesse setor? Tem. Um central de compras, por exemplo, logística para todo esse setor da agricultura. Tem capacidade privada para investir? Não. Se Estado, nesse momento ali, que associa privados para desenvolver uma empresa nesse domínio ali, não está continuando a perder cebola, batata, manga, etc., etc., porque nunca tem um setor privado capaz de aproveitar essa oportunidade para pôr no mercado turístico, integrar no mercado turístico cabo-verdiano. Portanto, não faz esse choque, não analisa essa questão ali. Modo que imobiliárias surgem na Cabo Verde. Se que fosse Estado de Cabo Verde, nenhum de que as imobiliárias ali que tinha. Agora, bem crise, que é interno e externo, e que a crise de oferta e crise de procura e procura externa, que é problema que não tem? Não tem que as empresas praticamente sobredimensionaram com os seus problemas. Que é que está a fazer logo que crise vem? Moratória. Que as empresas desde 2008, 2009 têm moratória em relação a terrenos que têm disponível para se desenvolver seus trabalhos. Que apoio que o Estado devia dar mais a que as empresas para desenvolver suas atividades? Agora, dito isto, dá-te a ter o seguinte, tem uma lentidão da administração pública, muitas vezes tem uma concepção negativa em relação ao desenvolvimento do setor privado e tem outros problemas no atendimento, no relacionamento com o setor privado, etc., etc. Mas, portanto, é preciso não ler bem conta, esses aspectos ali. Portanto, o que é que entende? Tem algumas contradições. Cabo Verde é considerado dos 10 mais reformadores do mundo. Ora que no bem na indicadores de Millennium Challenge Account, Cabo Verde está bem classificado em termos de liberdades económicas, etc., etc., etc. Mas hora que não também analisa internamente, sobretudo no confronto com o setor privado, é como se nunca tivesse dado nenhum salto. Portanto, minha questão é o seguinte, não tem que aprofundar as análises para não poder saber o que efetivamente não tem que fazer para não poder acelerar o crescimento e para não poder ter mais emprego na Cabo Verde. Acelerar o crescimento e ter mais emprego na Cabo Verde. Mas a mim, definitivamente, mas que tem sacrifício de economia no altar de finanças públicas, no mês de articula e integra melhor setores econômicos de governo,
setores econômicos de governo, incluindo finanças, minga separa de forma tão estanque política financeira e política econômica de governo. Esse tem uma interpenetração tão grande na Cabo Verde que desde a independência quase todo o governo teve ministro de coordenação econômica. E na 2001 a tentação foi ministro de Economia e Finanças, insiste nessa ideia de ministro de Economia e Finanças, tudo economistas que falam com ele, etc, etc, falam não sei o que mais e tal. Teve sempre ideia de que cria um Ministério de Economia para montar, mas tem um conjunto de áreas económicas importantes que está integrado naquele Ministério de Economia. Portanto, e agora, para não acelerar o crescimento e para não ter mais emprego, é fundamental a densificação do tecido empresarial cabo-verdiano. É fundamental a densificação do tecido empresarial cabo-verdiano. Se densificação do tecido empresarial cabo-verdiano passa para um apoio forte do Estado enquanto fator catalisador para a afirmação de um setor privado, ali sim o Estado deve assumir esse papel. Deve assumir esse papel de parceria. Por exemplo, não deve criar uma companhia nacional de navegação. Um país que quer ser cluster do mar tem que ter um TACV de céu e tem que ter um TACV de mar. Então, que é fundamental. É o único lugar onde não pode ser potência. Agora, com essa política de que Estado que pode intervir para uma de base privada, nunca não chega a ser potência no tempo e no momento que não deve ser potência. Então, por exemplo, o Estado gosta, moda cria EMPA, em 1975, para garantir segurança alimentar, deve criar uma empresa associada ao privado, com gestão de privados, para dinamizar toda a logística à volta de abastecimento do mercado nacional com base na agricultura de Cabo Verde. Portanto, também, mas não tem que avançar mais rapidamente com o fundo de garantia, mas não tem que criar mecanismos para nos desenvolver mais rapidamente o cluster das indústrias renováveis, cluster de agronegócios, para nos desenvolver tecnologias informacionais, aí parque tecnológico está a ser desenvolvido e aposta fortemente no desenvolvimento de diferentes clusters, turismo, economias criativas e mar, etc, etc. Portanto, porque se não fica nesse debate de fragmentação entre privado e público, primeiro. Segundo, se não fica nesse debate, mas não se sacrifica a economia no altar de finanças públicas, quando minta hoje uma grande articulação entre os dois domínios, então não tem que ter políticas macroeconómicas no domínio de finanças públicas suficientemente consistentes para alavancar a dinâmica de crescimento de nossa economia, não continua a fazer as mesmas análises, moda que esse que não fazia no Congresso de 2013, onde o governo foi sujeito a um grande ataque por causa de política de consolidação de finanças públicas, se nunca tinha política que não fazia, nunca tinha condições de tinha aquele sucesso que não teve na primeira década. Agora, mim, não sou de acordo com Cristina Duarte. Não faz bem negócio. Não faz bem negócio. A partir de negócio, coisas que já não faz, já está mais ou menos esgotado. Por isso que não tem que obrigar novas gerações de políticas. Novas gerações de políticas. E as novas gerações de políticas não tem que obrigar uma parceria forte na Cabo Verde entre o setor público e o setor privado. E não segmentação entre público e privado. Obrigado. Agradeço. Ainda passo a palavra, então, a oradores para comentários. Primeiro, Carlitos Fortes, depois José Brito, para não termina, depois de 22 intervenções, mais ou menos respeitando os 3 minutos. Ok, mais uma vez obrigado. É verdade que é um bocado difícil comentar as 22 intervenções. Eu penso que a estratégia será
comentar alguns aspectos talvez mais relevantes e que possam responder às preocupações, porque há um sentido quase que comum em relação a todas as preocupações ou as intervenções aqui havidas. Como eu disse logo no início, disse na minha apresentação, que a problemática do Estado é extremamente importante, é parte fulcral de qualquer estratégia de desenvolvimento. Fui claro nesse aspecto. E eu aqui queria dizer que o Estado é para servir as empresas, assim como é para servir os cidadãos. As empresas não são partes, são partes de fora do Estado, são parte integrante. Quando nós elegemos ou construímos um Estado, é para servir os cidadãos, servir as suas organizações e, como tal, servir as empresas. Portanto, nós aqui não queremos distanciar o setor privado daquilo que é o Estado de Cabo Verde. Portanto, é fundamental ter isso em conta. Não há uma dicotomia Estado de Cabo Verde, setor privado. Portanto, ambas fazem parte daquilo que é Cabo Verde. Temos um Estado para gerir o país, para dar garantias aos cidadãos, às empresas e às suas organizações. Portanto, não há aqui entendimento diferente. É óbvio que há muita discussão em torno da participação do Estado na economia e aquilo que o Estado deverá ou não regular e regulamentar. Aquilo que eu digo é, sempre que não houver um interesse privado na realização de qualquer bem económico, social, cabe ao Estado esse papel. Não há dúvida. Se o setor de transporte marítimo não tem interesse suficiente para que o privado ali o invista, é a obrigação do Estado assegurar esse transporte. Não há confusão. Portanto, se não há operadores a realizar o seu investimento ou um investimento suficiente para assegurar o transporte e a cadeia logística que nós todos precisamos, cabe ao Estado fazer esse trabalho. Portanto, aqui não há confusão. Portanto, e nós não estamos a querer imiscuir o setor privado naquilo que é setor público. Longe de nós essa pretensão. Só estamos a dizer que o setor privado reclama por um tipo de apoio, um tipo de abertura que não tem sentido da parte do governo. Não há concorrência, não há competição, há complementaridade. Eu quando digo que a fiscalidade é desajustada, eu digo, e digo mais, é desajustada por várias razões. Não é pelo fato de nós termos reduzido o IUR que a fiscalidade deixa de ser desajustada. É desajustada porque nós temos uma premissa fundamental, por exemplo, de reembolso do IVA, que não é feito. Isto é um desajuste total do sistema. Nós dizemos que a fiscalidade é desajustada por uma razão muito simples. Temos uma base que não é tributada. Temos um elevado rendimento no país que não é tributado. Onde está a justiça? Se nós queremos a coesão, se nós queremos um Estado coeso, justo, então temos que ser justos em relação a todos aqueles que têm de rendimento não estão a cumprir com as suas obrigações. Portanto, por essa razão, a fiscalidade também, no meu entender, é desajustada. Portanto, e eu não estou a querer dizer que o Estado não esteja a fazer bem o que está a fazer. É preciso fazer mais. Eu adorei a intervenção da ministra Cristina Duarte. Ela realmente disse tudo aquilo que eu estou aqui a tentar dizer, por outras palavras. Nós já fizemos bem durante muito tempo, só que os pressupostos que nós tínhamos no passado não são os mesmos que nós temos hoje. Ela disse claramente, nós temos construído estradas, portos, infraestruturado o país, não com a nossa poupança ou com a nossa produtividade interna, mas estamos a ser confrontados com a necessidade de continuar a alimentar as nossas pretensões de crescimento e de bem-estar, tendo por base a nossa produtividade. Quem é que produz? É aí que entram as empresas. É por isso que o Estado, o Governo, entendeu eleger o setor privado como motor de crescimento, antevendo a situação que nós iríamos vivenciar a partir de agora. Portanto, quando o Estado intervém a promover o surgimento de uma classe, nomeadamente da classe imobiliária, isto é fantástico. É pena que isso não acontece mais vezes e noutros domínios. Nós só temos de dizer obrigado quando há essa clarividência a nível do Governo para que as empresas surgem e se sentem fortes para competir.
eu também queria retomar a questão da flexibilização laboral. Há estudos que apontam que o custo de despedimento em Cabo Verde anda em torno de 90 semanas de trabalho operário. Enquanto que nos países subsaarianos a média anda em torno de 38 semanas. E nos países da OCDE, os países desenvolvidos, a média é inferior a 30 semanas. Eu acho que não é só pelo facto de nós termos uma legislação que diz que temos um horizonte temporal para termos um contrato a prazo, ou porque a legislação laboral nos permite dispor de contratos a prazo, que podemos qualificar, portanto, o nosso código laboral de flexível. E não é só o que está no código em si que torna ou não a situação laboral mais ou menos flexível. Nós, quando temos um processo de despedimento por justa causa objetiva, portanto, um trabalhador que foi pego a desviar, a roubar, e o tribunal passa 15 anos para julgar o processo, e depois condena a empresa a integrar o trabalhador, pagando todos esses anos, porque o trabalhador não era reincidente, foi pego só uma vez a roubar. Isto o que é? Portanto, quando temos essas situações a nível do nosso mercado de trabalho, estamos a falar de um mercado altamente inflexível em termos laborais. É só experimentar fazer o despedimento. Eu costumo dizer que a melhor relação que existe ainda em Cabo Verde de trabalho é a relação dona de casa e empregada doméstica. Só existe quando as partes estão contentes. Eu não sei porque é que um empresário ou uma empresa tem que ter na sua estrutura um trabalhador que não tem produtividade, um trabalhador que claramente desrespeita aquilo que está instituído pela empresa. Porquê é que eu tenho que manter esse trabalhador? Porque é que há um sistema de junta médica no país que entende que o trabalhador não está capaz para fazer aquilo que sempre fez. O trabalhador tem 50 e tal anos, por exemplo, sempre fez um determinado trabalho, já não é capaz para fazer aquilo que está a fazer, entretanto, já não tem condições para ser reaproveitado, reabilitado para uma nova função, porque a idade não lhe permite, porque a formação não lhe permite. Entretanto, condena a empresa a suportar esse encargo. Quando a empresa está a pagar todos os meses 15% para garantir a segurança social desse trabalhador. Portanto, há muitas razões para dizer que o Código Laboral não é flexível. Não é só pelo fato daquilo que está lá diz que nós podemos ter um contrato a prazo. E depois vamos ver a realidade. Porque é que nós temos no mercado 60% dos trabalhadores sem contrato? Não somos nós que estamos a dizer isso. O INE é que apurou esses dados. Dado o adiantado do tempo, eu iria também fazer algumas considerações em relação àquilo que disse a doutora Helena Fontes, porque acho que há um equívoco. O que é o setor privado? Qual é o seu papel? O setor privado é aquele que nós queremos ter. E tem o papel que nós o permitimos ter. Nós é que definimos até onde queremos o setor privado. Agora, não me venham com histórias de dizer que há um certo falta de atitude, passividade, as pessoas estão a queixar-se demais, está a revelar-se uma atitude de, como disse, assistencialismo. Eu queria perguntar às pessoas se há 30 anos atrás, como é que nós caracterizávamos a economia chinesa e os chineses? Pessoas pessimistas, assistencialistas, sem atitude. O que é que se mudou? O que é que se operou na China? Mudanças de política. São as políticas que determinam o desenvolvimento e o crescimento económico. Até hoje, nunca ninguém entendeu outro fator que pudesse influenciar tanto a economia quanto as políticas. O que é que o Lula fez no Brasil? Mudou políticas. Mudando políticas, nós conseguimos, de facto, aquilo que nós todos desejamos, que é um estado de bem-estar social.
E não vale a pena estarmos a criar preconceitos, sobretudo em relação às pessoas de São Vicente. As pessoas de São Vicente têm trabalhado na praia, no fogo, no sal e em todo o lado e no mundo. Não têm conhecimento que fossem alvos de reclamação para além daquilo que é o normal em qualquer sociedade. Portanto, não vêm com coisas, com preconceitos, de que tentar colar as pessoas de São Vicente à festa, à paródia e falta de atitude, porque isso não é verdade. O que falta são políticas. Políticas municipais, políticas centrais. E é isso é que transforma as pessoas, é isso é que transforma as sociedades. Temos vários exemplos, temos Angola, temos Brasil, temos China e temos também outros países que nós poderíamos aqui citar. Depois é desculpa. O Estado interventor, a economia frágil, o Estado tem que intervir. O Estado tem que intervir a fazer gelo. Porquê é que o Estado tem de estar a produzir gelo? Porquê é que o Estado tem de estar a explorar uma frota pesqueira, por exemplo? Quando essa frota pesqueira, por exemplo, com 5, 6 navios, não consegue render o mesmo que rende um único armador com um único navio em relação às entregas que faz à empresa Frescomar. Está mais do que provado. O Estado, quando gera empresas, raras vezes o faz com eficiência. Raras vezes. É por isso que o interesse privado é sempre valorizado. Nós não estamos aqui a dizer que se a empresa for do Estado e estiver a funcionar bem, que continua sendo do Estado. Agora, está mais do que provado, e não é só aqui em Cabo Verde, mesmo na China, que as empresas privadas funcionam bem. E que nem sempre, que na maior parte das vezes, as empresas públicas acumulam gorduras, acumulam ineficiências. Há um aspecto aqui extremamente importante e referido pela doutora Cristina Duarte, em relação ao poder local. Há um desajustamento permanente entre aquilo que o governo defende e aquilo que muitas vezes existe a nível dos municípios. Os municípios normalmente fazem uma gestão sem muito foco na produtividade. Sobretudo quando nós estamos a falar de municípios de cor diferente, costuma acumular problemas gravíssimos e que lá está em detrimento do cidadão e das empresas. É fundamental que haja um outro tipo de diálogo, um outro tipo de controle daquilo que é o poder local. Não poderia deixar de referir a questão colocada pela senhora, que já não está na sala, mas que tem a ver diretamente com as minhas funções enquanto diretor-geral da Inacol, que tem a ver com a qualidade da iniciativa privada, em particular dos combustíveis. Aquilo que eu posso dizer é que a qualidade não é um dado, a qualidade resulta do contexto, resulta de fatores, resulta daquilo que nós estamos dispostos a pagar. Aquilo que a economia consegue suportar. Não é invenção. Eu acho que os privados têm feito um esforço enorme. É só ver a dinâmica vida a nível da comunicação, das comunicações, é só ver a dinâmica vida a nível das empresas de combustível, é só ver a dinâmica em vários outros setores. Mas devo dizer que nós não importamos um combustível A, B ou Z porque nós queremos. Importamos aquele combustível que serve ao país. E é aquele que é ditado pela política do governo. Quem decide sobre as especificações dos combustíveis é o governo. E o governo tem feito na melhor da sua sabedoria. Nós não podemos dispor de vários tipos de gasóleo porque a nossa dimensão não permite. Vocês estão a imaginar a multiplicidade de tanques que nós teríamos que ter para receber diferentes tipos de gasóleo. Teriam que entender que nós teríamos que ter navios para distribuir esses diferentes tipos de gasóleo. Teríamos que ter postos de combustível com mais depósitos para dispormos de diferentes tipos de combustível. O governo, inteligentemente, decide que
O combustível gasóleo que nós vamos utilizar no país é aquele que serve à marinha, à produção de energia e água e ao transporte rodoviário. De resto, eu não tenho muito mais a acrescentar. Se há alguma interpelação que façam diretamente ao Governo. No meu ponto de vista, isso está muito bem. Há muita coisa que eu poderia comentar. Eu acho que o tempo é que não me permite. Há umas intervenções do NUIAS. O que eu ia sugerir ao Carlitos é como sugeri, portanto, aos que não puderam intervir também, a quem peço desculpas, é que amanhã temos de facto esse workshop sobre a competitividade. Eu acho que ele fará mais um esforço e estará connosco amanhã neste workshop para continuarmos a aprofundar certas coisas, porque está claro a necessidade de aproximar, portanto, neste tema, as posições de uma forma muito mais pronunciada. Há claramente posições mais distantes do que em outros temas que nós já tratamos. Eu queria passar a palavra, e se ele estivesse de acordo, e eu acho que ele vai fazer esse esforço para estar connosco amanhã também no workshop, a palavra ao José Brito para concluirmos mesmo, para podermos ser razoáveis e podermos amanhã estar aqui frescos e continuar este debate. Obrigada. Obrigado, vou ser muito breve, simplesmente para expressar uma certa frustração para não termos abordado alguns dos fatores que consideramos chaves, o mais importante para criarmos um futuro desejado. Eu vou somente falar aqui, mal foi dito de outra maneira, mas que espero que amanhã poderemos aprofundar. O primeiro aspecto que me pareceu importante de condições de criar o nosso futuro é a criação de um pacto nacional necessário para fazer as reformas que são necessárias, porque dissemos que estamos num momento onde há necessidade de fazer reformas difíceis, portanto temos de ter um mínimo de consenso, fazer políticas consistentes a longo prazo. Tudo isto exige um pacto nacional. E quem pode fazer isto é o partido que está no poder neste momento, que pode ser quem vai facilitar este pacto nacional. Não estou a dizer um pacto nacional político entre as forças de oposição e a situação, estou a falar de um pacto nacional entre essas elites políticas, o setor privado e a sociedade e tudo o que temos que podem intervir para facilitar o trabalho que há para frente. Portanto, eu penso que é um assunto que o PICV tem de discutir. Quais são as condições que vamos criar para permitir a criação deste pacto nacional a longo prazo. O outro aspecto que dissemos que é fundamental quando verificamos sobre os cenários que apresentamos aqui, o nosso futuro vai depender da nossa capacidade competitiva. Este é o ponto essencial. Verificamos, portanto, que esta capacidade competitiva tem de ser construída. Portanto, temos realmente de debater desde aspectos que levam justamente a melhorar a nossa capacidade competitiva. Falamos de educação, de inovação e tudo isto, mas eu acho que amanhã teremos de aprofundar essas questões, mesmo não é somente no workshop económico, nos 3 workshops, que falamos de tudo, estas questões nos 3 workshops que há amanhã, que seja segurança jurídica, que seja o problema dos recursos humanos, etc. Penso que é fundamental para criarmos este futuro. O terceiro aspecto que eu queria sublinhar é o sentido de urgência. Eu não estou a sentir esse sentido de urgência para tomarmos as medidas hoje, para amanhã, para ter um amanhã diferente. Se perdemos tempo a tomar as medidas já identificadas, muitas medidas já identificadas, sabemos agora, mas temos de ter a coragem política, possivelmente porque não temos este pacto nacional, mas temos efetivamente de agir já. Este sentido de urgência é já, porque estamos a perder competitividade. Há algum tempo atrás, nós e Cabo Verde aparecia o primeiro aí no domínio dos TIC em África. Hoje já não temos isto praticamente. Há países como Ruanda, há outros países que estão a surgir e a avançar.
e nós estamos atrás, podemos perder a vantagem que temos neste momento sobre os outros. Portanto, esta necessidade de agir já, isto para nós é fundamental, dos exemplos que temos de intervir já, é a questão da flexibilidade do trabalho. Vimos aí a tendência de dizer o que queremos é proteger o trabalhador que tem trabalho ou queremos criar mais emprego. O governo está sendo atacado porque não tem criado empregos, mas ao mesmo tempo temos um código de trabalho que não facilita o setor privado criar mais emprego, porque é extremamente difícil, digamos, o custo de despedimento, o tempo de despedimento, como foi dito aqui. Portanto, são medidas que temos de ir já, discutir já, avançar já, não temos tempo de esperar mais tempo, porque estamos a perder competitividade. Também, outro aspecto que nós falamos, mas é evidente que não insistimos também, é a questão de fixar prioridades. É claro, como a ministra a ministra Cristina Duarte diz, nós, neste momento, os recursos são cada vez mais raros. Os recursos internacionais, os financiamentos externos que temos. Temos de fazer connosco, temos de fixar prioridades, que neste momento não podemos fazer tudo. Portanto, temos realmente de debater quais são as nossas prioridades. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo, mas temos de fazer. E o que é que devemos fazer? Não vamos deixar alguém decidir para a sociedade. Eu acho que temos de debater isto, dizer sim, o tipo de turismo que temos de mudar isto imediatamente, porque ter o turismo que está mesmo já no programa do Governo de alto valor acrescentado, mas para isto temos de agir diferentemente. Temos de criar outras condições, temos de ter as políticas públicas que permitem, efetivamente, a ter outro turismo, porque como estamos neste momento, só podemos ter o turismo da praia. Portanto, e desenvolver o turismo na Sala e Boa Vista, porque o sistema está assim neste momento. Teremos de ver o que devemos fazer para estender o turismo em todo o território nacional. Isto é só um exemplo, mas será que vamos fazer neste momento esforço sobre o cluster das finanças, se ainda, portanto, temos o cluster marítimo, onde é que temos o cluster do mar? Há muitas coisas que já estão em andamento, que falta pouco. A questão do bunkering, como foi dito aqui, perdemos já a oportunidade. Não perdemos completamente, há outras oportunidades, mas temos de tomar decisões. Eu me lembro, portanto, a questão do bunkering, já discutimos isto, fizemos tudo, já temos tudo, o estudo diz é necessário tomar tais medidas para desenvolver o bunkering em Cabo Verde. Nós há 6 meses praticamente que temos tudo isto. Eu não vi decisões sobre isto. Portanto, é fundamental agirmos já para podermos, de facto, porque neste momento temos uma janela que, se não aproveitamos, vamos perder esta janela de oportunidade. Portanto, eu acho que é fundamental nós tomarmos essas medidas. Eu agradeço, José Brito, e acho que chegamos mesmo ao fim. Eu apenas vou deixar esta mensagem. Eu acho que termina... Não, acho que vamos... Vou esclarecimento, mas poderão também esclarecer, portanto, pessoal. Queria só dizer que o lema ficou agir já e não deixar, de facto, as oportunidades passarem ao lado. Queria dizer que amanhã nós retomaremos às 9 horas com 13 workshops, como se referiu, em que se pode retomar estas questões e esses workshops funcionarão como hoje. O workshop 4 neste Salão Nobre, como criar um ambiente de justiça e liberdade que garanta a paz social e transmita um sentimento de segurança ao cidadão. O workshop 5 na sala de banquetes, que figurino de organização do Estado mais adequado aos desafios de Cabo Verde. E o workshop 6, como acelerar as reformas necessárias à melhoria da competitividade e da valorização dos recursos humanos, que, portanto, funcionará do lado esquerdo e que poderá retomar parte das coisas também que aqui se referiram. Eu transmitirei, portanto, nomeadamente a este workshop 6, os inscritos que ficaram pendentes, se quiserem estar
para voltar. Agradeço a vossa participação, desejo um bom descanso e até amanhã às 9 para começarmos efetivamente. Muito obrigada.